Fala, galera, Botafogo História ontem, hoje e para sempre. Hoje teve até estouro de fogos, agora um pouco antes da gente entrar nessa gravação. Rapaziada, muito legal estar aqui de volta. Eu, Eduardo Santos, e meu brother Roberto Narral. Estamos aí de volta. Como eu já expliquei, nós já explicamos, o Marcelão está meio fora de combate, mas em breve ele está aqui com a gente de volta. Rapaziada, é o seguinte, não vou esquecer não, meu garoto, antes de mais nada, você que está chegando pela primeira vez aqui ao canal Botafogo História ontem, hoje e para sempre, a gente conta aos pouquinhos a história do glorioso, né? E se você chegou daqui agora, pô, dá uma força, eu sei que você vai gostar, dá uma força para a gente, se inscreve no canal, já temos quase 3 mil inscritos. Aí você fala, pô, 3 mil, tem canal aí com 3 milhões. Meu amigo, a gente faz tudo no orgânico aqui, tudo na base do tijolinho por tijolinho, tá? Isso que vale muito para a gente, que são parceiros de verdade, uma rapaziada que a gente vai aos pouquinhos até conhecendo com as participações nas lives, é muito legal, e essa é a proposta. Então, você que está chegando agora, se inscreve no canal, já aproveita, curte o vídeo, que eu sei que você vai gostar pra caramba, porque a gente vai falar de um personagem hoje, meu amigo, personagem aí, quem estava vivo na segunda metade dos anos 80, fim dos anos 80, início dos anos 90, vai lembrar dessa criança, hein? E você, meu amigo, nós estamos começando nosso clube de membros, bem devagarzinho, e queremos, inclusive, antes de mais nada, inclusive, eu vou perguntar ao Narral se está tudo bem, né? Está tudo certinho, Narral? Você está bem? Pô, tudo bem, tudo certinho, mais feliz ainda agora com o nosso clube de membros, tá, né? Porra, a gente quer fazer um agradecimento que a gente não divulga, quer dizer, a nossa divulgação é qualquer, porra, bem rasteira. A gente quer mandar um grande abraço para o Jefferson, que é o nosso membro número 1. Meu amigo, você não sabe o que você arrumou, Jefferson, porque a gente vai te perturbar na base da gratidão. A gente sempre falou isso, cara. A gente vai fazendo uma corrente do bem e todos vocês que se unirem a gente vai mandar, pode ter certeza que vocês vão ter um reconhecimento ao vivo aqui, o carinho, nosso carinho eterno. Então, o Jefferson, que é o nosso primeiro parceiro do Clube de Membros, que vai ter muita coisa legal que ele vai ganhar. Porra, a gente tem muitas coisas interessantes aí no Clube de Membros. Dá uma olhadinha, cara. Dá uma olhadinha o que a gente tem. A gente nem mostrou tudo, não, hein? Porque não tinha espaço. Não tinha espaço para a gente poder digitar. Tem muita coisa maneira e fundamental, né, cara? Vocês vão dar uma força aqui para a gente, para o Roberto Narral, para o Eduardo Santos, para o Marcelão Albuquerque, Cerqueira Albuquerque, né? Falou até o nome completo da fera, porque é a forma que a gente tem de poder colocar, manter o canal. A gente tem atividades paralelas, é bem complexo da gente conseguir unir os horários, tanto que a gente está gravando. Isso aqui é uma gravação, óbvio, não vamos enganar você, né? A gravação da night, quase madrugada, né? Porque o Narral tem Quase madrugada. É quase quase madrugada. madrugada. Então, rapaziada, pô, dá essa força pra gente, seja membro do canal, pô, tem muita coisa maneira que a gente vai oferecer para vocês. Bom, vamos lá. Moçada, hoje tem um personagem, eu acho que um adjetivo, teria vários, mas um que eu acho que está muito bem encaixado é carismático. Eu acho que é um cara extremamente carismático, que teve uma ligação empática com o Botafogo. E o Narral vai dizer quem é essa criança que a gente vai conversar hoje. Narral, diz aí. Tá Olha aí a ele aí. criança, tá aí a criança. Nosso Paulinho Criciúma, né? É o que o Eduardo falou, a figura carismática, é o símbolo da raça alvinegra, como está na revista de domingo, que saiu no JB em 89. Só que antes de sair essa edição da revista de domingo, muita coisa aconteceu, e aí nós vamos falar até chegar nesse dia e depois também. Pois é, boa, mandou bem, Narral. Sorrisão, cara boa pinta e coisa e tal, né? Esse cara foi símbolo, bicho. Foi símbolo, não, usei o verbo no tempo errado. É. Ele é o símbolo de uma grande conquista, de uma conquista extraordinária. Narral, conta para os nossos amigos aí, como é que foi o iniciozinho até essa criança chegar no Botafogo? Então, Paulinho Criciúma, né, que era apenas Paulinho lá em Criciúma, ele nasceu em Criciúma e começou a jogar na base do Criciúma até chegar
ao profissional. E o interessante é que, quando ele tinha 18 anos, ele quase veio para o Botafogo. O Botafogo teve interesse e queria o empréstimo dele, mas o Criciúma queria vender. E aí o Botafogo não se interessou em comprar, acabou que ele não veio. E aí ele teve que dar uma volta, né, para poder chegar ao Botafogo. Como é que foi esse caminho? Ele foi para o América de São José do Rio Preto, de São Paulo, e lá ele jogou com o Marinho. O Marinho estava lá. Marinho, né, que a gente daqui a pouco vai falar dele. Uhum. E depois ele veio do Bangu. Depois do América de São José do Rio Preto, ele veio para o Bangu. Então, mas como assim que ele veio para o Bangu? Recomendado pelo Marinho. Marinho já tinha vindo, e aí falou para o seu Castor, olha, tem um cara bom lá e tal, trouxe o Marinho. E o Paulinho Criciúma ficou 2 anos jogando na Coreia, emprestado no Posco, e em 87 estava de volta ao Bangu, né? Então, assim, esse foi o caminho que ele fez para poder chegar ao Botafogo quando? No início de 88. Calma, que tem uma historinha aí no meio desse negócio de Bangu, Botafogo. Eu só queria lembrar um negócio, Ronaldo, que você falou, né, que ele comentou que quando ele era moleque, né, sub-20 ainda, teve um interesse do Botafogo, salvo engano, 79, 80, alguma coisa isso, né? Por aí. Mas o Botafogo não teve interesse, vamos falar a verdade, de comprar o passe. O Botafogo tinha dinheiro, né? O Botafogo estava duro que nem um coco, porque o Botafogo teve dinheiro, para quem não se liga, com a venda da sede para Vale do Rio Doce, e aí teve que pagar as dívidas, evidentemente, em 76 e 77 o Botafogo estava com dinheiro, né? E montou o time do Camburão, né, que tinha que pagar salários altos para a época e tal. 78 a grana subiu, quer dizer, não tinha mais dinheiro, já foi tudo para o espaço. 79, 80 já era a famosa Pindaíba, que inclusive a Pindaíba do Botafogo começou lá atrás, e um dia a gente vai contar essa história aí. Agora vamos falar sobre essa transição para o Bangu, né? Do Bangu para o Botafogo, que tem uma parada bem interessante aí, né? Vou botar a foto. Você fala, Eduardo? Vou botar a foto aqui. Ou eu falo? Não pode falar, eu sei que já está no embalo aí, depois eu acrescento alguma coisa. Então, este surge, né, a notícia assim: Botafogo pegando 3 jogadores do Bangu, né, comprando 3 jogadores do Bangu, e mais o Cláudio Adão também chegando junto. E ele próprio, Paulinho Criciúma, declarou no podcast do Sérgio de Boccaccio que ele mesmo não sabe se nessa transação ele foi os 3 jogadores, né? Porque o Cláudio Adão era o passe, alugava o passe. Mas se o Mauro Galvão, o Marinho e o Paulinho Criciúma, eles custaram $300 mil ou pontos de jogo de bicho, né? Que maravilha! Já que vamos contextualizar isso. Vamos contextualizar. O homem forte do Botafogo era Emil Pinheiro. Que era o quê? Bicheiro. Né? E o homem forte do Bangu também, Castor de Andrade. Que era o quê? Bicheiro. Então, assim, ele falou que ele não sabe até hoje, né? Mas que os 3 jogadores vieram para o Botafogo. Né? E interessante, né, é que ele estava em Santa Catarina, de férias, início do ano, e recebeu um telefonema de um jornalista, Milione Neto, que falou que acompanhou ele desde a base, gostava muito dele, sempre falava com ele, e quem atendeu o telefone foi a irmã dele, e falou: olha, o Botafogo está comprando o Paulinho Criciúma. E aí falou para a irmã, ele disse que ele não estava em casa. Quando ele chegou, a irmã dele falou para ele: olha, o Botafogo está comprando você. Ele falou: pô, mas eu não sei de nada, o Botafogo não me ligou, o Bangu não me ligou. E acabou que eles resolveram, o Botafogo e o Bangu resolveram entre eles, e vou botar aqui, mais uma vez, aqui a foto. Paulinho Criciúma, foto pesada, cara. Pesadíssima. Paulinho Criciúma, uma foto pesada. Marinho, que para ele é o jogador mais completo que ele viu jogar, e Mauro Galvão e o nosso Cláudio Adão aqui. Isso. Deixa eu só acrescentar uma paradinha aí. Como o Nahal falou, na realidade era a época da lei do passe, né? Então, o Criciúma, o Marinho e o Mauro Galvão, eles tinham o passe preso ao Bangu, como o Nahal comentou. O Cláudio Adão, nessa época, ele já tinha
o esquema era um pouco diferente, né? Porque ele alugava o passe e o Bangu não tinha os direitos federativos, nem se falava isso, né? Ele não tinha o direito do passe do Cláudio Adão. Então, na realidade, a transação com o Bangu, se foram 300 mil, se foram 300 pontos de jogo do bicho, se for o que for, envolvia Cláudio Adão, não envolvia o Cláudio Adão, envolvia o Marinho, que, lembrando, hein, gente, o Marinho, isso nós estamos falando de 88, o Marinho, em 1985, ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, cara, ele foi bola de ouro da revista Placar, arrebentou, o Bangu foi vice-campeão brasileiro, eu acho que todo torcedor carioca vestiu uma camisa imaginária do Bangu naquele dia, né? Eu torcia a pampa para o Bangu. E o Marinho voava abaixo, era uma figura quase que certa para a Copa de 86, tudo que ele vinha jogando. Então, ele é um jogador bastante importante, né? E o Mauro Galvão era o Mauro Galvão, que quando chegou no Bangu ninguém entendeu, porque Mauro Galvão era jogador de seleção brasileira, era um craque, né? Todo mundo lembra do Mauro. O Mauro era um zagueiro que, com estilo de meia, né? De meio campo, chegou até no Internacional um pouquinho jogar no meio campo. O próprio Paulinho Criciúma, ele admitia que desses 4 jogadores, ele era o menos relevante, né? Ele era o cara com menos nome. E ele acabou badalado, né? Menos badalado. Menos badalado, exatamente. E ele acabou se tornando um jogador, eu não vou exagerar, não, icônico. O Paulinho Criciúma é um jogador icônico no Botafogo. Eu não entro nem no aspecto de uma comparação técnica com o Mauro Galvão, que é, na minha visão, acho que é do Narral também, né? Um zagueiro extra série, um cara que, nossa, capacidade, o cara era zagueiro com uma capacidade impressionante na categoria. Mas o Paulinho Criciúma, a camisa preto e branco, o cara incorporou. E um detalhe que eu acho que vocês talvez não saibam, eu pelo menos não sabia, o Narral vai informar para vocês o negócio de infância do Paulinho Criciúma. Exatamente. Então, nesse mesmo podcast que ele, em 2024, deu para o Sérgio do Bocage, ele fala que, desde criança, ele sempre foi torcedor do Botafogo, que, assim, ele se realizou vestindo a camisa do Botafogo. Ele até fala que faltou vestir a amarelinha uma vez sequer, ele falou, mas não tem problema. Ele falou, eu sou realizado em ter vestido a camisa do Botafogo. Então, isso aí é muito forte, né? Isso é muito forte. Tem uma frase que ele falou em 89, que eu até anotei aqui: o Botafogo é uma paixão dessas incontroláveis. Que beleza. Não, e o cara continua até hoje. Cara, por isso que eu falei no início, né, da questão de você utilizar determinados adjetivos para o Paulinho Criciúma, e eu acabei utilizando um outro, né, icônico, porque o cara é um símbolo do Botafogo. O cara é um símbolo do Botafogo. Ele continua sendo o Paulinho Criciúma, do Botafogo. Né? Não tem aquele papo do Sérgio Manuel, que o Sérgio Manuel falou, eu sou o Sérgio Manuel do Botafogo. Né? E ele se emociona para falar isso. Paulinho Criciúma cara. Paulinho Criciúma do Botafogo. Como nós temos recentemente, não estou aqui fazendo nenhuma comparação, tá, gente? Eu só estou colocando. Você tem o Tiquinho Soares do Botafogo. Isso aí é fato. Ele, quando parar de jogar, ele vai falar isso. Ele já até fala. Então, tem jogadores que podem ter jogado em 200 clubes, mas o cara se identifica com. E o Paulinho Criciúma é um cara que, enfim, ele se mistura a história do Botafogo do fim dos anos 80 e início dos anos 90. Bom, vamos falar, Narral. O início do Campeonato Carioca, ele, como nós comentamos, ele chega em 88. O ano de 88 é um ano meio, né, leste-leste, vamos deixar passar isso. E aí, em 89, no ano seguinte, o Paulinho Criciúma, ele é o símbolo. Eu acho que é indiscutível isso, né? Estou sendo meio autocrático aqui na parada, mas ele é o símbolo daquela conquista histórica, né? O ano começa com a chegada do Espinosa, né, para técnico, né? O time vai para Friburgo fazer preparação, né? E é o que você falou, ele é o símbolo, o time foi encorpando, assim, como sempre, né? Já era muito tempo de jejum, muitos nem acreditavam, muitos não acreditavam, né? Principalmente os adversários, né? Zombavam e tal. Mas, assim, nós, botafoguenses, quando começou o campeonato, e a cada jogo, isso aí eu tiro por mim, a cada jogo a sensação que esse time é um time campeão.
a cada jogo. E tem logo no início do campeonato uma partida, né, Eduardo, que era para o Botafogo sair com a vitória, só não saiu no apito, que, sinceramente, eu não sei se aquele apito é do juiz, se é de alguém, porque é um apito muito estranho. Vou botar até aqui o jogo, foi no dia 26, o jornal do dia 27. Fala aí, Eduardo. Não, rapaziada, deve lembrar desse jogo, né? O cara deve estar vendo ali 1-1, quem acompanhou, porque assim, tem dois segmentos. Tem a galera que acompanhou e tem a galera que era novinha, não acompanhou. A galera que acompanhou certamente está olhando isso aí e já deve ter ficado arrepiada, né? O cara já deve ter ficado arrepiado de raiva, né? E a gente vai contar para a galera que não acompanhou o que aconteceu no finalzinho desse jogo, né? Diz aí, dá o contexto, contextualiza para a moçada. Que rodada é essa? Que jogo pois é, o Botafogo fez 0-0 no primeiro tempo, o Flamengo empatou no segundo tempo, e aí 2 minutos de acréscimo, na época que não finalizava nada, né? E já estava aos 47, uma falta, e aí o cruzamento na área, o goleiro do Flamengo se choca com o próprio jogador do Flamengo, um zagueiro, a bola sobra assim na entrada da área ali para o Paulinho Criciúma, que chuta e faz o gol, e está para comemorar. Só que o juiz apitou o jogo na hora que ele ia tocar na bola. Não dá para entender muito bem ali, não. Aí, assim, tem uns vídeos que rolam que tem um... Então, o que aconteceu naquele lance ali foi o seguinte, só para a gente contextualizar. Que rodada era esse troço aí, né? Era um jogo da Taça Guanabara. Terceira rodada da Taça Guanabara, no início. Eu me lembro de uma situação, antes de eu só falar o que aconteceu, o centroavante do Botafogo nesse jogo era o Varela. O uruguaio Varela, que, pelo amor de Deus, o Varela teve uma bola no primeiro tempo que foi lançada em profundidade. Ele foi e acabou fundo, porque ele caiu sozinho e ninguém aguentou. Fala, porra, como é que pode isso? E nem volta para o segundo tempo, nosso Varela. Mas o que acontece é o seguinte, moçada. Como o Narral falou, o jogo estava 1-1 e havia uma falta na intermediária pró-Botafogo. O Josimar, quando cobra, na realidade era o último lance do jogo. O árbitro da partida, na época, era o Luiz Carlos Félix. O Luiz Carlos Félix, ele, com perdão na má palavra, que ele já faleceu, né? Mas ele foi muito burro. Porque o que ele tinha que ter feito? Normalmente, esses caras, como é o último lance do jogo, ele espera a finalização da jogada. Então, quando houve o cruzamento do Josimar, o Josimar bateu muito fechado. Então, a bola foi com muita força e ela foi para as mãos do Zé Carlos, que era o goleiro do Flamengo. Falando em Zé Carlos, nós fizemos um episódio muito maneiro na semana passada sobre o Zé Carlos, mas o Zé Carlos original, o Zé Carlos do Botafogo, né? Então, enfim. E a bola foi direto nas mãos do Zé Carlos, do Flamengo. Como o Narral fala, se eu não me engano, era o outro Zé Carlos, zagueiro. Eu acho que foi Zé Carlos que sobe, né? E aí o Luiz Carlos Félix, ele olha e vê que a bola está indo nas mãos do goleiro do Flamengo. Então, o que ele faz? Em vez dele esperar a famosa reposição, não, ele falou assim, a bola está na mão do goleiro, já vira de costas e se prepara para apitar. Então, quando ele vira de costas para o lance, ele já não vê mais nada. Só que o que acontece, moçada? Os dois meio que trombam e a bola sai das mãos do Zé Carlos, goleiro, e vai para os pés do Paulinho Criciúma. Então a bola quica, dá para ouvir o som, tá? A bola quica, no que a bola sobe e o Criciúma vai chutar, a gente escutou a pica. Só que o Luiz Carlos Félix, ele não ouviu nada. Ele vira de costas para terminar o jogo. Aí teve aquele papo, não, porra, a bola já tinha entrado, o cara roubou. Ele não teve nem a capacidade de roubar, porque ele não viu. Porque na cabeça dele, falou, o goleiro pegou. E esse lance foi muito curioso, porque o Botafogo, obviamente, venceria o jogo, porque a bola entrou. Não é tipo, se a bola entrasse, não, a bola entrou. Não tinha como. Se o cara não apita, a bola entraria. E naquela época, a vitória valia 2 pontos. Então, aquele ponto que o Botafogo ganhou, mentira, iam ser 2. E o ponto que o Flamengo ganhou, mentira, não ia ser nenhum. Então, o Botafogo ia abrir 2 pontos de vantagem sobre o Flamengo e, muito possivelmente, ganharia a Taça Guanabara. Então, para quem fala, porque o gol do Maurício, o Maurício deu um empurrão, porque na realidade ele marcou a posição, as pessoas esquecem desse lance da Taça Guanabara. Seria campeão direto, né, no caso. Poderia ser campeão direto. Imagina que coisa linda.
E o protagonista desse lance, na realidade, dois protagonistas, o árbitro Luiz Carlos Lambão Félix e o Paulinho Criciúma, que faz o gol que não foi. Né? Enfim, e aí o que aconteceu nesse campeonato mesmo, não? Então, o Botafogo, nessa Taça Guanabara, começou a encorpar, né? Aquele negócio, a cada jogo a gente sentia que dava, e só que não ganhava, né? O clássico, não ganhava, não venceu o Vasco, também não perdia. Então, foi campeão invicto, né? Ele empatou com o Vasco, empatou com o Fluminense, acabou fazendo essa diferença lá na última rodada. Né? A gente joga com o Bangu num sábado, vence, e o Flamengo joga no domingo com o Vasco. A gente tinha que torcer para o Vasco venceu o Flamengo, acabou que não aconteceu. Só que, lembra da revista? Então, como o time foi encorpando, o JB fez essa reportagem, né? O JB Não, peraí, só um negócio. Você falou que a gente tinha que torcer para o Vasco ganhar do Flamengo. E não aconteceu? Não, aconteceu. Não, o Vasco ganhou. Não, na Taça Guanabara não aconteceu. Ah, Taça Guanabara que você está falando. Foi mal. Eu estou na Taça Guanabara. É verdade, verdade. Isso, eu já estou lá no final. Já está no final. Aqui, ó, a revista, daquela capa lá do início, Um Grito Parado no Ar. Né? E compara o Paulinho Criciúma ao Sassá Mutema. Estava rolando aquela novela Salvador da Pátria, que tinha o Sassá Mutema. E aí, essa reportagem é muito boa, essa revista do JB, revista de domingo. Semelhança também, né, Raul? Semelhança Exato. Física do Paulinho Criciúma com o Lima Duarte, né? Igualzinho. Mas, enfim. Pois é. E aí veio o segundo turno, deixa eu aumentar aqui, vem o segundo turno, e aí o Botafogo vem mais encorpado ainda, né? Não venceu o Vasco no Clássico, mas tem um 3-3 com o Flamengo ali, que foi sabor de vitória. Né? O Vitor fazendo gol no finalzinho, estava 3-1 Flamengo, o Botafogo consegue. Gonçalves faz o gol lá contra, e depois o Vitor, 3-2. O empate com o Fluminense, a gente estava 2-0, você deu um empate, aquilo foi meio amargo, mas faltando 3 jogos, o Botafogo enfrenta o Americano em Campos. E segundo o próprio Paulinho, ele disse que foi ali que falou assim, olha, esse time é campeão mesmo, porque vencer o Americano em Campos era difícil, era um time enjoado de ganhar lá, por vários motivos, o time era enjoado mesmo, e tinha o poderosíssimo Caixa d'Água, que fazia de tudo para o Americano se dar bem, lá, que era o presidente da federação, para os mais novos, era o presidente da Federação Carioca. E o Botafogo vence o Americano por 1-0, e aí vem o jogo com o Olaria, vence... Gol de quem? Gol de quem contra o Americano? Sim, ele vence gol de Paulinho Criciúma aos 3 minutos do segundo tempo. Né? E aí vem o jogo com o Olaria, o Botafogo vence, jogo com o Bangu, aí foi aquele 0-0 num sábado, e aí sim, é o tal jogo que o Vasco vence, o Flamengo, que seria num domingo, mas que é um dilúvio, o jogo foi para uma segunda noite. Ou seja, sempre tudo, né, muito complicado, mas aí a gente ganha o segundo turno. Ganha o segundo turno e o Botafogo, então, o que o Espinosa faz? Vai todo mundo para Friburgo de novo. Né? E aí tem uma foto interessante, que eu vou colocar aqui. A foto de 89, a foto de 89 do Globo e a foto de 2024 do Vitor Silva, fotógrafo do Botafogo, a foto refazendo, né, aquela foto icônica de 1989. Né? Maravilhoso. Mauro Galvão e Paulinho Criciúma. Eles eram parceiros de quarto, naquela época ficavam 2 no quarto, na concentração, e eles já eram parceiros de quarto desde do Bangu. Né? Eles ficavam no mesmo quarto desde o Bangu, e o Paulinho sempre falou que os dois sempre caladões, os dois sempre na sua, né? Não eram de ficar de muita conversa. Então, assim, eles tinham basicamente o mesmo ritmo, então eles ficavam juntos no mesmo quarto. Né? E um negócio legal também, né, que o Paulinho, ele tinha e tem, né, uma veia artística, né, porque o cara, ele escreve, tem altos poemas legais, e vários poemas que ele fez, vários textos, com referência ao Botafogo. Isso é muito legal, né, cara, de ver a importância que o clube tem, a história que ele escreveu. Tem muitos jogadores, né, que passam pelo clube,
né? Não tem aquele papo, né? A torcida canta, né? Os jogadores vão e vêm, Bom, coisa e tal, mas tem jogador que vem e ficam. Esses caras, eles exatamente. ficam para a eternidade. Na boa, ficam para a eternidade. A gente para quem não conhece, está vendo o canal pela primeira vez, a gente já contou a história de vários jogadores, e vamos contar de muitos outros jogadores, que são jogadores eternos no Botafogo. São jogadores eternos. Os caras já estão em outro plano e a gente está falando dos caras, entende? E as famílias estão aí. Até recentemente, a gente fez um episódio com 3 jogadores raçudos pra caramba, né? O Bob, dos anos 50, o Valtencia, anos 60 e 70, e o Rocha, dos anos 80. E, para nossa alegria, né? O filho do Rocha, o neto do Rocha, viram o vídeo, ficaram amarradões, e, enfim. Para quem não sabe, o netinho do Rocha, o Luan, ele é do sub-10 do Botafogo, moleque, pô, cabeludão, só não tem aquela parafina no cabelo. Mas, enfim, tem jogador que chega e não sai nunca mais. E o Paulinho Criciúma, ele tem isso, é um cara especial, um cara diferente, um jogador que tem uma identificação bizarra com o Botafogo, bizarra no sentido positivo. E tem umas imagens, né? Bom, Botafogo campeão, né, Narral? E aí, Nossa. eu acho que tem uma imagem. Fala. Deixa eu remover aqui. Peraí, deixa eu tirar. Ela apertou um botão, não era para apertar esse errado. Aqui, ó. Aqui é o dia do. É a grande noite aí. Grande noite. Grande noite, time posado, foto linda, linda. Essa aí é maravilhosa. Porra. E aí, após os 90 minutos, assim, no apito final, essa volta foto aí, rapidinho. Não, peraí, paga aí. Volta aí, vamos lá. Bota o nome dos caras, né? Vamos botar os nomes dos caras aí. Isso aí. Mete bronca aí, vai lá, manda vir. Lá em pé, jogadores: Josimar, Ricardo Cruz, Carlos Alberto, que depois ficou Santos, Carlos Alberto Santos, Mauro Galvão, Marquinho e Gotardo. Boa. Agachados: Maurício, Luizinho, Vitor, nosso Paulinho Criciúma e Gustavo. Esse é o time campeão carioca de 1989. A foto da final, a foto da final eterna. Foto da final. Linda depois foto. Deram uma pregada no Gustavo, né? Aí entrou o Mazolinha depois no lugar do Gustavo, correto? Exatamente, isso aí. Mazolinha que faz aquele cruzamento, o cruzamento mais importante da história do futebol mundial. Agora, aí o que acontece? Essa foto do antes. Essa foto do antes. Agora a gente vai botar uma imagem do depois. O apito final, assim que o nosso árbitro apita. Que coisa, bicho. Olha que imagem linda. Esse cara do meio, que está ajoelhado. Lá no fundo, ajoelhado, está o Vitor também, que, pô, nossa, outro guerreiraço que a gente já falou dele também. Olha que imagem linda do Paulinho Criciúma, cara, agradecendo de joelho aos céus. Cara, isso aí, meu amigo. Eu tenho uma aqui que está. Aqui, ó, olha aí, um destaque aqui. Olha ele aí. Isso aí é total. Entrega total. Entrega. Porra, entrega total, meu amigo. O cara entregou. Nenhum jogador como o Vitor, o Mazolinha saiu correndo que nem um maluco, mas isso aí é toda uma sinceridade, né, cara? Uma coisa que eu não tenho a menor dúvida que essa imagem deve ficar plainando, né, cara, nas lembranças do Paulinho Criciúma. Imagina a emoção desses caras. E o Paulinho, eu acho que essa é uma imagem que simboliza não só a conquista do Botafogo, mas eu acho que simboliza a passagem do Paulinho Criciúma no Botafogo, não é não? Exatamente. Essa imagem mostra tudo, né? É raça, é amor, é vibração, tudo isso. E isso a gente tinha com ele, né? Em campo. E o amor continua. Como você falou, poemas e mais poemas sobre o Botafogo. E esse cara ficou, além do coração, no coração dos torcedores do Botafogo, ele ficou num outro local também, né? Não? Exatamente. Eu vou botar aqui, colocar aqui. Deixa eu remover aqui. Isso, olha aqui. Ó. Essa foto aqui bem interessante no Instagram pessoal. Aqui é a filha dele, Clara, quando veio ao Rio.
e aí foi no Muro dos Ídolos, né, que né, não existe mais, né? Pelo menos esse do Canecão não existe Nesse mais. Canecão, não. Nesse Canecão, não. Aliás, o Aí, Botafogo podia pensar numa alternativa, nem que seja dentro de algum local, né? Mas ali seria no Newton Santos tem algumas partes com jogadores, mas aí tem, além de jogadores, outros desenhos. Mas, assim, exato. Muro dos Ídolos mesmo, esse aí. Mas, realmente a ideia é boa. O próprio clube poderia, né, Uhum. chegar e fazer, porque Muro dos Ídolos só o Botafogo tem, né? E só para a gente finalizar, Nahal, eu quero dar não vou dar spoiler, mas esse Muro dos Ídolos e pá, mas o Botafogo História tem um papo aí de Muro dos Ídolos também, hein? Um negócio de Muro dos Ídolos, hein? Isso Vai aí, isso aí. rolar! Clube de membros, fica esperto. Nahal, Paulinho Criciúma, mais alguma coisa para falar? Quer dizer, tem muita coisa para falar sobre Não, essa muita fera, coisa. né? Nós destacamos assim vários momentos marcantes, né? Mas assim, em 90 ele foi bicampeão, né? E aí no segundo semestre ele foi para o Internacional e de lá seguiu a carreira, jogou em alguns outros times, né? Antes ele foi campeão de 2 torneios também na Espanha, Palma de Mallorca, um torneio também da amizade no México. Então, assim, marcado em 89, também o BID 90, mas aquele campeonato que ficou mesmo, né, registrado como está naquela imagem, era o que a torcida queria, tirar aquele peso, como ele mesmo falou, eu vi na declaração dele, ele não tirou o peso dele, ele não tinha o peso, o Mauro Galvão não tinha, o peso era da torcida. Ele falou, eu consegui tirar o peso da torcida, do torcedor. Exatamente. Né? Então, porque ele é torcedor do Botafogo, então ele sabia o que ele estava, né, falando, exatamente isso. Tirou o peso, e a gente sabe disso. A gente tirou. Eu tinha 18 anos, 19 anos, 89. Né? E aí, com 19 anos, fui ver meu primeiro título. Realmente tirou um peso. Meus colegas todos eram campeões, só nós, botafoguenses, não. Essa história de 89, ela tem uma história pessoal, todos nós temos, que nós que vivenciamos isso. O Narral literalmente não era nascido quando o Botafogo tinha sido campeão, eu era nascido, mas era muito criança, não me lembro de nada. Mas esse foi o meu primeiro título como torcedor também. Eu acho que a nossa geração, esse título é inesquecível, esses personagens são inesquecíveis, porque na realidade eles não são personagens, né? Eles são heróis de uma torcida, de toda uma geração, e heróis eternos. E esse cara que a gente acabou de falar, o Paulinho Criciúma, ele é o cara que simboliza essa conquista. Eu não tenho, o Narral também acho que concorda, né? A gente concorda a respeito disso. Ele é o símbolo do Botafogo 89. Vou E, botar de cara, novo, põe aí. vou colocar de novo até aqui aquela outra imagem. Eu estou apanhando hoje aqui. Essa aqui. Pois é. RH, Aí, depois do RH. Aí, o cara, isso, sorrisão, boa pinta e coisa e tal, mas esse cara, ele representa uma parte importante da história do Botafogo. É um cara que se tornou peça fundamental do quebra-cabeças monstruoso da história do Botafogo. Sem essa peça, o quebra-cabeças fica incompleto. Isso é uma figurinha carimbada do álbum eterno do Botafogo. Paulinho Criciúma. Esse cara ficou e vai ficar para sempre na imagem, no coração dos torcedores alvinegros. Porra, Paulinho, muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo que você fez aí. e continua fazendo, porque esse cara é um poeta, então ele leva com seus poemas, com seus textos maravilhosos, ele leva essa imagem do Botafogo e essa nossa pequena homenagem ao Paulinho Criciúma, o nosso símbolo de 89. Mais alguma coisa, Narral? Não, não, tudo tranquilo. Então, a gente sempre resolve fala, cara, vamos fazer um vídeo um pouquinho mais curto, mas a gente não consegue, a gente. Certo. Mas beleza, esses caras merecem, cara, esses caras merecem. Rapaziada, nós estamos ficando por aqui. Botafogo História ontem, hoje, para sempre. Pô, você que chegou até aqui com a gente, não curtiu? Safardana, pô, vai lá e dá uma moral pra gente, é muito importante, cara.
esses caras que, pô, né, os caras são patrocinados, os caras pedem, porra, a gente que não é patrocinado, a gente tem que pedir, a gente conta com vocês, mano. Então, porra, curte o vídeo, se inscreva no canal, seja membro, ou seja membra, palavra horrorosa, mas enfim, mas assim nos ajuda bastante a continuar produzindo material. Já estava esquecendo, né? Mas vamos voltar a fazer as lives. Eu acho que a rapaziada que está acostumada a ver aqui o conteúdo do canal está vendo que eu estou aqui meio que pá, porque meu computador ele está fora de combate, está sendo preparado. Normalmente, eu que meio que dou uma comandada no negócio. Então, o Nahal, hoje ele já vem sendo o comandante da parada, e quando o computador estiver ok, isso para você ver, né, meu irmão, que tem que ficar correndo atrás. Quando tiver tudo ok, a gente vai voltar com as lives. E tem uma surpresa para vocês, cara. A gente vai começar a fazer lives com aí jogadores e vai ser muito maneiro. E vai ser uma honra se o Paulinho Criciúma nos der a honra de tê-lo com a gente num bate-papo, que a moçada toda vai poder participar. Não é não, Nahal? Isso aí, com certeza. Então, vamos nessa, Botafogo História ontem, hoje, para sempre. Porra, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, seja membro. Porra, ajuda a gente, cara. Vamos escrever juntos a história do Botafogo glorioso, o mais tradicional de todos, hein? É isso aí, rapaziada. Paulinho Criciúma, brigadão por tudo, meu camarada. Vamos juntos, hein? Botafogo História ontem, hoje, para sempre. É nóis, vamos nós.